Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 11 de novembro de 2019. Hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 50 dia do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O texto-chave está em Êxodo, capítulo 17, no versículo 15 e o versículo 16. Antes de entrarmos nesse devocional, que eu acho que ele está maravilhoso, sensacional, eu quero dizer, todo mundo sabe que eu amo segunda-feira e hoje é feriado. Não é um feriado nacional, mas é um feriado que as escolas param, algumas repartições daqui para. Então, eu tirei o final de semana, irmãs, para descansar. Absolutamente. Eu tirei o final de semana para não fazer nada e depois descansar, né? Quem acompanha a caminhada de oração esses anos todos sabe que eu falo muito sobre isso. Nós precisamos descansar, irmãs, nós precisamos descansar nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Mas o descansar, ele não é apenas não fazer nada ou apenas ficar numa inércia, gastando ali o nosso tempo à toa. Na verdade, estou aprendendo que o descansar é você parar para observar o que o Senhor está fazendo. Então, quando você para e observa, você vai estar na sua casa, você está fazendo algumas coisas, está colocando algumas coisas em ordem, você deu uma pausa, você está observando o que é que o Senhor está fazendo, Para que caminhos o Senhor está me levando? Eu estou no caminho certo? Ou eu devo voltar? Ou eu devo parar? Ou eu devo continuar? Então, para mim, eu aprendi e tenho aprendido isso, que descansar é isso. Bom, vou parar por aqui, senão a gente entra em outro devocional, Mas então, irmãs, eu estou com o coração muito feliz, muito alegre. Estou ansiosa para liberar essa palavra. Eu estou ansiosa para o que Deus tem para fazer essa semana. Essa ansiedade, irmãs, é aquela ansiedade gostosa de uma expectativa da glória de Deus, porque o nosso Deus, ele é uma fonte inesgotável. Enquanto eu preparava esse devocional, eu vou cada vez mais vendo que ele é uma fonte inesgotável. Você não consegue parar se você não dizer, não, eu preciso parar agora, mas é uma fonte que vai te levando em conhecimento, sabedoria, revelação, discernimento, e é muito maravilhoso. Então vamos lá, nós falamos dos nomes do Senhor. Ontem eu precisei dar aquela pausa, para falar sobre cidadania, nossas responsabilidades, tanto no natural quanto espiritual, e era necessário para que a gente entendesse esse devocional de hoje, tá bom? Então hoje termina o estudo dos nomes de Deus, hoje vai ser o último, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então vamos ler o texto chaves, vamos ler o texto chave e vamos entrar no que Deus quer. Êxodo 17, no versículo 15 e 16. Aqui está contando a história sobre quando os israelitas vencem Amaleque, Quando Josué ali vence, os amalequitas, yes. E então no versículo 15 fala assim: E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãs, está dizendo que Moisés, depois dessa vitória, sobre os amalequitas, ele levantou um altar. E nesse altar ele colocou o nome ali: o Senhor é a minha bandeira. Então ontem nós entendemos sobre cidadania, sobre a responsabilidade. E eu disse que não tem como a gente entender uma bandeira, o valor de uma bandeira, sem entender o valor de uma cidadania. Mais uma vez, infelizmente, a nossa cultura, ela não nos ensina tanto a honrar a nossa bandeira. Quando a gente está aqui nos Estados Unidos, que a gente chega nesse país e que é bandeira para tudo quanto é lado, que é criança honrando bandeira, todo momento o americano honrando a bandeira do país, colocam bandeira nas suas casas, colocam bandeira no centro da cidade, tem bandeira para tudo quanto é lado. O americano realmente, porque ele foi ensinado desde pequeno, E falta um pouquinho isso para a nossa cultura. Mas, como nós estamos falando da cultura do reino, nós temos chance de aprender. Então, hoje nós vamos aprender sobre isso. Bom, nós compreendemos, então, a importância da cidadania, das suas responsabilidades, dos seus direitos, mas toda nação, reino,
todo o exército, ele tem a sua bandeira. E com o reino de Deus, irmãs, não é diferente, não é verdade? O reino de Deus tem a sua bandeira. Eu queria que você imaginasse, como que você acha que é a bandeira do Senhor? Como que você acha que é a bandeira do Senhor? Vamos ler outros textos? Irmãs, o que tem de texto que fala sobre bandeira na palavra de Deus não está no gibi, tá? Só o livro de Números é bandeira para tudo quanto é lado que fala. E eu quero ler um versículo do livro de Números, que fala, capítulo 1 do livro de Números, versículo 52. Fala assim: os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial, cada um junto à sua bandeira, cada um junto às suas turmas. Então está falando que havia uma bandeira ali junto com os filhos de Israel, que era para eles acamparem diante das tendas deles, junto com a sua bandeira, junto com a sua turma, né? E segura aí essa pergunta, aguenta firme aí nessa pergunta, irmã, não tira ela da sua mente. Enquanto nós estamos falando de bandeira, qual é a imagem que você tem da bandeira do reino de Deus? Você já parou para pensar na bandeira do reino? Né? Você já parou para entender esses versículos? E eu vou te falar uma coisa, irmãs, a canção que eu vou deixar hoje, canção do David Keelan, né? A sua bandeira sobre mim é o amor, é uma canção que marcou minha vida num tempo de avivamento, né? David Keelan é um marco na minha vida sobre avivamento. Quando David começou a caminhar pelo Brasil, levando um diferencial de adoração. Hoje as coisas mudaram, né, irmãs? Mas naquela época de 1996 até o ano de 2002, meu Deus, como David marcou o Brasil com um avivamento. E eu entrei de sola e falei, o que é que esse povo aí tem? Eu quero também. Então essa canção foi um marco na minha vida. E quando eu estava preparando o devocional, claro que eu não poderia colocar outra canção que não fosse essa. E eu sempre amei cantar essa canção, mas eu vou dizer que eu não compreendia a profundidade do significado da bandeira do reino. Não compreendia, irmãs. Fui compreender estudando sobre a cidadania americana, né? Estudando sobre a Constituição, estudando a seriedade. É que na hora dos estudos o Senhor me levou a fazer um paralelo e a entender. E hoje, com toda sinceridade, eu entendo com muito mais profundidade. Então, eu conto essas coisas para que a gente compreenda, irmãs, que nós estamos aprendendo dia a dia. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor quer nos ensinar de várias maneiras, de várias formas, e às vezes a gente fica coloca uma viseira, né? Parecendo um cavalo, coloca uma viseira, só enxerga o que quer, não enxerga para os lados, não deixa Deus falar de outras formas. Quando eu comecei a estudar sobre esse estudo da cidadania, das coisas dos Estados Unidos, quando eu peguei o livro para estudar, eu falei para minha filha assim, mas tá difícil, porque eu começo a ler aqui, eu vou para o outro lado, eu vou totalmente para o reino, né? De vez de sair um estudo, sai uma pregação. Então, assim, Deus quer falar conosco de várias maneiras. Então, vamos lá, irmãs, senão vocês sabem, né? Eu vou longe aqui. Então, essa palavra está dizendo que o povo de Israel, eles levantaram, né, a bandeira, que eles acampavam de frente à sua tenda, cada um junto à sua bandeira, segundo as suas turmas. E eu quero dizer para você, irmã, a sua casa tem bandeira estendida, hasteada? Qual é a sua bandeira? Qual é a bandeira que você tem levantado? O seu casamento tem levantado qual bandeira? A criação dos seus filhos tem levantado qual bandeira? A turma que você caminha, o povo que você caminha, tem levantado qual bandeira? Porque aqui em Números capítulo 1, versículo 52, está dizendo, os filhos de Israel acamparão, cada um no seu arraial, na sua tenda, levantará a sua bandeira, junto com a sua bandeira, segundo as suas turmas. Sabe que quando a gente vai começando a entrar para dentro cada vez mais profundo no reino de Deus, irmãs, nós vamos começando a avaliar a nossa vida. E a gente começa a olhar, que turma é essa que eu estou caminhando? Essa bandeira que esse povo levanta aqui já não pertence mais a mim. E aí, às vezes, é necessário a gente levantar a nossa bandeira e partir do arraial, né?
Se você está caminhando com amigas, irmãs, que a bandeira delas é não ao casamento, é não à família, é não à santidade, né? Nós não precisamos ser inimigo de ninguém. Mas por que a gente ficar ali? Tudo no mundo fala, irmã. Tudo no reino fala. Eu descobri essa expressão esses dias, né? Um pastor que colocou um texto, tudo fala, né? E eu tenho vivido isso, mas não tinha recebido essa expressão ainda no meu coração. Tudo fala. E a nossa vida aqui na Terra, ela é um reflexo do mundo espiritual. Então, se nós estamos caminhando com pessoas que estão levantando bandeiras que não condiz com o reino de Deus, quando o inimigo olhar para a gente, ou quando Deus, os anjos, né, olhar para nós, eles vão ver essa bandeira. Aí vão entender assim, mas como é que é isso que a pessoa diz que adora a Deus, está na casa de Deus, mas na casa dela ela levanta a bandeira da insubmissão, ela levanta a bandeira da ingratidão, ela levanta a bandeira da falta de amor. Então nós temos que nos posicionar. Qual é a bandeira que estamos levantando? E não vai ser de uma hora para outra, porque nós precisamos profundidade, nós precisamos mudança, nós precisamos responsabilidade, nós precisamos querer. Eu tenho essa bandeira e eu vou honrar e respeitar essa bandeira. Nos Estados Unidos, irmãs, quando uma pessoa vai fazer a cidadania, um dos juramentos da cidadania americana, a pessoa promete ser fiel, respeitar, honrar o país e a bandeira, dar honra e lutar pelos dois, pela bandeira e pelos Estados Unidos. Então, será se a nossa vida, nós temos colocado a bandeira do Senhor como algo importante, abraçado essa bandeira? Será se quando nós caminhamos pela terra e os anjos olham para a terra, os demônios olham para nós, eles veem a bandeira do Senhor sobre nós? Ou eles veem a bandeira da iniquidade, a bandeira da corrupção, como nós falamos ontem? Então tá na hora da gente dar uma faxina hoje na nossa casa, sair catando as bandeiras, né? Que às vezes a gente tem várias bandeirinhas, né? As bandeirinhas da fofoca, a bandeirinha do tititi, né? A bandeirinha de vícios. Então vamos pegar aquelas bandeirinhas, tudo pequenininha. Às vezes tem umas que já ficou até grande, né, irmã? Vamos meter fogo, bota tudo no meio do quintal, nosso quintal espiritual, e risca fogo e vamos tomar posse de uma bandeira poderosa que o Senhor quer falar conosco hoje. Vamos ler Isaías, capítulo 20... Não, peraí. Isaías... capítulo 11, no versículo 10 e 12. Isaías capítulo 11, no versículo 10, fala assim: naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por bandeira dos povos, a glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar os restantes do seu povo, deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramade e as terras do mar. Levantará uma bandeira para as nações e ajuntará os desgarrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Essa palavra nesse versículo 12, irmãs, é uma promessa para Israel. Existe uma promessa sobre Israel, porque Israel foi disperso, né, na época ali da guerra, há mais de 70 anos atrás, foi disperso, muitos judeus foi disperso pelas nações, né? Na época da Inquisição também, os que estavam em outros países fugiram, como estavam muito em Portugal, foram para o Brasil, enfim. E há uma promessa que Deus vai juntar todo o povo de Israel novamente. Isso já vem acontecendo desde que Israel se tornou novamente uma nação que já tem mais de 50 anos. Então esse é o versículo. Eu vou levantar uma bandeira para as nações e eu vou ajuntar todo o povo de Israel que está disperso nos confins da terra, nos 4 confins da terra. Isso é uma palavra que o Senhor está dizendo. Mas aqui no versículo 10 fala assim: naquele dia eles vão recorrer, as nações vão recorrer à raiz de Jessé. Raiz de Jessé, irmão, é o Senhor Jesus. Raiz de Jessé é os descendentes de Davi, né? Mas que fala ali de Jesus, é a raiz de Jessé. E vai estar posto ali sobre eles uma bandeira,
e a glória vai ser a morada deles. Então o Senhor está falando para nós sobre bandeira novamente. Estou lendo esse texto aqui para a gente entender sobre a bandeira. Deus quer hastear uma bandeira sobre nós. Bom, quero ler também Salmo capítulo 20, do versículo 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus levantaremos uma bandeira. Então, será que nós estamos levantando uma bandeira em nome do nosso Deus? Né? Deixa eu ver mais aqui se eu esqueci de alguns versículos para eu entrar mais aqui no que eu preciso, né? Ah, tá. É isso mesmo. Então, irmã, será que nós estamos levantando uma bandeira em nome do Senhor? Hoje é dia da gente tomar posse da bandeira do reino, né? O que é a bandeira? O que é? Então eu deixei uma pergunta aqui: como você imagina que é a bandeira do reino de Deus? Todo o reino, todo o país, todo o exército tem uma bandeira, conosco não será diferente. Eu falei desde o começo dessa devocional que Deus está levantando um exército. É por isso que as palavras, às vezes, irmãs, elas são tão duras. Elas puxam a gente para analisar certas coisas. E eu quero falar uma palavra para vocês no final desse devocional. Eu quero falar uma palavra sobre isso. Sobre receber palavra dura, o que a gente faz, tá bom? Mas vamos continuar aqui na bandeira. Então, nós somos um exército, irmãs. Nós estamos sendo treinados. Né? Nós estamos sendo treinados para vencer, nós estamos sendo treinados para treinar outros, nós estamos sendo treinados para subir de patente, nós estamos sendo treinados para romper, para vencer, para ser pessoas que vai além. Chega dessa mornidão, irmãs, chega desse negócio de vai para a igreja domingo, vai para a igreja na quarta-feira e a vida continua aquela baderna, né? A gente continua aquelas pessoas sem sabedoria, sem discernimento, sem conhecimento. Sabe, aquelas topeiras que vem um probleminha, abala tudo porque a gente não sabe o que fazer, porque a gente não conhece as armas do reino, a gente não está, às vezes, inserida no reino. Então, eu entendo assim que, por exemplo, quem é que realmente admira uma bandeira? Um cidadão. Somente um cidadão do seu país é que vai reconhecer a bandeira, é que vai valorizar a bandeira igual a bandeira do Brasil. Eu posso estar no confins da terra, eu posso estar lá no Cafundó do Juda. Se eu ver uma bandeira do Brasil, eu vou reconhecer como a bandeira do meu país, né? Ainda que eu esteja distante, ainda que eu esteja longe, ainda que eu talvez nem fui um bom cidadão na minha terra, eu vou saber reconhecer a bandeira do meu país. Mas só reconhece a bandeira de um país quem realmente é cidadão daquele país. Um imigrante, ele pode gostar, admirar, ele pode compreender, mas para entender a fundo os símbolos daquela bandeira, né? Porque a bandeira do Brasil tem um símbolo, né? A bandeira dos Estados Unidos também tem o seu símbolo. Para entender a fundo os significados daquele símbolo, nós precisamos ser cidadão do reino de Deus. Então, qual é o símbolo da bandeira que você acha que é do reino? Não tem problema imaginar as coisas, irmãs. Pecado é você tirar coisas da palavra. Pecado é você deturpar a palavra. Mas você imaginar, você não é pecado, tá bom? Então, eu imagino um leão, um cordeiro, tudo numa bandeira só, tá? Eu imagino um leão, porque o nosso leão da tribo de Judá é o nosso rei. Eu imagino um cordeiro, porque Jesus, além dele ser um rei todo-poderoso, ele sabe ser um cordeiro. Ele foi um cordeiro que foi morto, tirou os nossos pecados. Eu imagino algo do sangue dele nessa bandeira. Eu imagino uma cruz. Talvez eu imagine uma pomba, símbolo da paz. E você vai imaginando a sua bandeira. Em Cantares, que é o versículo que eu quero terminar, Cantares capítulo 2, versículo 4, fala assim: levou-me à sala do banquete, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Então a gente gosta desse texto, a gente gosta de cantar esse texto, né? Para quem conhece essa canção, é a canção do David que fala sobre isso. Levou-me à mesa do banquete, a sua bandeira sobre mim é o amor. Mas só entendendo uma bandeira, né? Só entendendo realmente a profundidade de uma bandeira é que a gente vai receber realmente o que Deus está nos ensinando. Então, Cantares está dizendo que Deus nos leva a uma sala especial do reino
e a bandeira dele sobre nós. Então, juntando tudo isso que eu coloquei, que eu imagino que uma bandeira é, o que ela representa no final, irmãs? Amor. O cordeiro que morreu por nós, o sangue que foi derramado por nós, a cruz que é o símbolo do amor, que é a conexão entre Deus e o homem. Então a bandeira do reino, ela é amor. Tudo que você vê Deus guiando o povo em toda a palavra, Deus dando vitória, Deus socorrendo, Deus suprindo. O que é que ele quer dizer para o homem? Amor. Então a bandeira que está sobre nós é a bandeira do amor. Tome posse, irmãs, nesse dia, nesse devocional, nesse ano, que há uma bandeira sobre a sua casa, sobre a sua vida, que é a bandeira do amor, né? E começa a levantar essa bandeira. A bandeira, irmã, no natural, ela é usada para quando vamos declarar guerra, ou ela é usada para quando nós vamos declarar paz, né? Às vezes vem um inimigo contra nós nos atacar e você não está afim de guerra, você levanta a bandeira da paz, né? Será que nós temos levantado a bandeira da paz? Quando deveríamos... Será que quando vem uma guerra contra nós e nós deveríamos levantar a bandeira da paz, a gente tem levantado a bandeira da paz ou a gente tem levantado a bandeira da guerra? Ou será que quando vem um inimigo contra nós e Deus quer que você levante a bandeira da guerra, porque o nosso Deus é um leão, e ele é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, então ele é um Deus de guerra. Tem guerras na nossa vida que nós temos que vencer. Tem guerras na nossa vida que nós temos que declarar guerra sim. Se você tem algo na sua vida que te perturba, um espírito de acusação, né, um espírito de culpa, um espírito de prostituição, alguma coisa que te persegue, um espírito de miséria, nós temos que levantar guerra contra isso. Mas quando vem guerras contra nós, que às vezes são pessoas que estão nos atacando, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, às vezes vem guerra contra nós, que ao vencer ela é na paz. Então nós temos que aprender como usar a bandeira de Deus, porque a bandeira ela é também uma arma de guerra, não é verdade? Então, será que nós temos usado a bandeira que está sobre nós? Será que está sobre nós a bandeira do Senhor, que é o amor? Comece a usar essas expressões nas suas orações. Senhor, coloque a bandeira do Senhor sobre a minha casa. Coloque a bandeira do Senhor sobre o meu casamento. Levanta a bandeira da paz muitas vezes no seu casamento, irmãs. Eu tenho um devocional que eu fiz na Caminhada de Oração 4, que o homem e a mulher não são inimigos, são parceiros. Parceiros um do outro, parceiros de Deus, né? Mas muitas vezes no nosso lar nós estamos vivendo como uma competição. Levanta a bandeira da paz. Deixa o outro pensar que ele tem razão. Deixa o outro imaginar que ele está ganhando. Levanta a bandeira da paz assim e fala assim, meu filho, ó, vai descansar em paz, vai. Porque se a gente ficar competindo, né, aquelas brigas, aquelas picuinhas, e aí a gente vira uma mulher rixosa, aí a gente vira uma mulher sem autoridade espiritual. Eu já falei sobre isso, mulheres que falam tanto na cabeça do marido que a hora que ela vai falar uma coisa séria, ele não leva a sério, porque ele fala, essa daí eu já conheço, é blá 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 o dia inteiro, né? A mesma coisa os filhos. Então vamos levantar a bandeira da vitória, vamos levantar a bandeira do Senhor na nossa vida, né? Vamos levantar a bandeira que o Senhor quer nos ensinar hoje, que Ele nos leva a uma sala do banquete. Irmãs, para você receber essa bandeira que está dizendo aqui em Cantares 2, capítulo 4, levou-me à sala do banquete. E aí ele colocou uma bandeira sobre ela, né? Está falando sobre a noiva aqui, sobre a Sulamita, a mulher de Cantares. Levou-me à sua mesa do banquete e sua bandeira sobre mim é o amor. Sabe o que eu entendo desse texto, irmãs? Que Deus quer nos levar a uma mesa do banquete dele. A mesa do banquete dele é essa palavra gloriosa. Quando você começar a comer dessa palavra, quando você começar a desfrutar dessa palavra, começar a entender essa palavra, ele vai te cobrir com a bandeira do amor. Então, todas as vezes que você sair de frente dessa palavra, sair do seu devocional, sair do seu tempo com Deus, você vai estar com a bandeira. E aqui está dizendo
não ia ler essa palavra aqui, mas eu vou ler. Vamos ler o versículo 5. Ele é: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Vamos para o versículo 6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. Irmãs, você está vendo que essa mesa do banquete, lá nós vamos ser sustentada com uma comida diferente, uma comida do céu, uma comida do reino. Então o Senhor está te chamando para você sentar nessa mesa. Esses dias de devocional, esses dias da palavra, senta nessa mesa, seja ensinada por Ele, tenha tempo com Ele, aprenda com Ele, que Ele vai estender sobre você uma bandeira. A bandeira do amor, a bandeira que tem ali o leão da tribo de Judá, a bandeira que tem o Cordeiro Santo de Deus, que tem o sangue poderoso de Jesus, que tem a cruz. E aí, quando nós levantarmos dali, nós vamos saber usar essa bandeira a cada momento. A cada momento, né? É saber, você vai começar a se posicionar quem você é. Nem sempre você tem que ser um cordeirinho. Vai ter momentos que Deus quer que você seja uma leoa. Mas vai ter momentos também que nem sempre você é uma leoa. Deus quer que você seja um cordeirinho. Então você vai distinguindo, discernindo qual é o tempo, qual é o modo de agir, tá bom? Queria falar um pouquinho sobre a bandeira do Brasil. Na bandeira do Brasil, porque eu falei dos Estados Unidos, né, irmã? Eu falei do Brasil. A bandeira do Brasil, ela tem uma coisa escrita, né? Ordem e progresso. E às vezes a gente fica frustrado porque a gente não está vendo isso acontecer no nosso país, não é verdade? Mas eu queria dizer algo para a gente, queria desafiar a gente em alguma coisa aqui na bandeira do Brasil. Que tal a gente viver esse ordem e progresso na nossa vida? Antes de querer que a nação viva isso, né? Porque quando o americano abraça a bandeira dos Estados Unidos, né, eles vivem, eles estão respeitando, honrando e tentando viver na sua vida. Então vamos viver na nossa vida ordem e progresso. Nós exigimos que o Brasil tenha ordem e progresso, não exigimos, irmã? Você tem tido ordem e progresso? Nós temos ordem na nossa casa? Nós temos progresso? Porque quando nós fizermos isso, nós vamos ser cidadãos. Nós estamos sendo cidadãos. E o mundo está vendo, o mundo lá fora está vendo. Se você tem ordem e progresso, seus filhos têm ordem e progresso, os amiguinhos dos seus filhos estão vendo. A escola do seu filho está vendo. Quando o seu filho é um filho que tem ordem e progresso, e ele vai para a escola, ele motiva a professora a ser uma professora melhor. Se ela bate só com crianças que não têm ordem, não têm progresso, que ela não se sente ajudada, que ela acha, sabe aquele povo que joga os filhos na escola e acha que a responsabilidade é dos professores? Como que vamos ter professor melhor no Brasil? Então, eu vejo, irmãs, que Deus está colocando, está apertando o cerco do Brasil, sim. Está arrochando a tudo quanto é forma. Mas sabe para quê? Para o povo acordar. Para nós acordar. Agora, não é só para a gente acordar e querer ir em oração. Vamos orar pelo Brasil? Não, vamos consertar a nossa vida, vamos fazer o que a gente pode, vamos ser exemplo, vamos ajudar os nossos filhos a ser exemplo. Ontem eu não falei na parte que falava que uma parte da responsabilidade do cidadão, eu falei, mas eu não entrei em detalhes. Não destruir patrimônio público. E a gente, às vezes, não ensina os nossos filhos a isso, né? A escola do Brasil, às vezes, é um caos, infelizmente. E a gente não ajuda, irmãs. E Deus precisa despertar a gente para isso, a gente precisa arrepender. Eu não estou falando para quem está no Brasil, não, eu estou incluída nisso, irmãs. Eu estou quase 20 anos fora do Brasil, eu vim para cá muito nova. Quando você é muito novo e você já viveu num país que não, como eu falei ontem, nós vivemos num país que não nos incentivou, não nos motivou, não nos educou a ser realmente cidadão mesmo, a amar nosso país. É igual eu falei, uma cultura do oba-oba. Eu me sinto devedora. Eu não estou falando de vocês que estão aí, não. Eu estou falando para mim. Eu me sinto devedora com o meu país. Porque eu passei a maior... quando eu saí daí, eu era muito nova. E quando eu estou aqui agora, que eu vou tendo essa consciência, eu não estou aí.
mas eu me sinto devedora. E eu penso, Senhor, me ajuda, né? O que nós podemos fazer? Então, quando eu vou ao Brasil, irmãs, eu tento pelo menos, praticar alguma coisa, né? Ser gentil com o outro, dar lugar na fila para o mais velho, né? Não ficar com aquela cara rabugenta, como aconteceu que eu contei para vocês a experiência da fila, que a mulher entrou na minha frente se achando, deixa essa bestinha para lá, vamos passar na frente que aqui funciona, é assim. Quando você vai tomando essa posição de não viver da forma que a nação está vivendo, nessa bagunça, você vai tomando posição. O céu está vendo, irmãs. O céu está vendo. Nós temos que caminhar para quem tem realmente que ver. Os céus está vendo. E Deus vai movendo. Quando você vê algumas pessoas em destaque, né, pessoas humildes que Deus levantou aí, fez alguma coisa, ajudou o próximo, sei lá, hoje em dia tudo viraliza, né? Espalha pela internet. A pessoa fez um ato de bom cidadão, né? Então, assim, nós precisamos ter essa consciência. Mas vou terminar aqui, irmãs, porque eu quero falar ainda de um versículo muito importante. Bom, sobre a bandeira é isso. A bandeira que está sobre nós é a bandeira do amor. Nosso Deus é amor. E Ele quer nos envolver na sua bandeira. Ele quer... Vamos levantar hoje essa bandeira e dizer, olha, a bandeira do reino está sobre o meu lar. Ainda que eu não compreenda a grandeza de tudo, ainda que eu não pratique tudo, está sobre o meu lar. Da mesma forma como a bandeira do nosso país, ou dos países que você está, né? Vamos respeitar, vamos entender, vamos compreender, vamos abraçar a bandeira. E vamos orar, né, pelo nosso país, orar. E aí, irmãs, a gente entende por que é bom orar com a bandeira. Por que é bom orar com a bandeira? Por que é bom declarar, sacudir, né, aqueles ministérios de dança, né, balança as bandeiras? Porque isso é coisa espiritual. É a palavra de Deus que está dizendo aqui que há uma bandeira sobre o povo de Israel, uma bandeira sobre nós. Mas enfim, irmãs, bom, deixa eu dar a síntese e aí eu entro no versículo que eu quero falar final, que é uma parte. Qual é a sua bandeira? Vamos reavaliar. Qual é as bandeirinhas que estão no nosso lar que precisa ser tirado? Aprenda a usar a bandeira. Aprenda a usar a bandeira. A bandeira certa na hora certa. Honre e abençoe e lute pelo reino de Deus. Cada dia tenta se transformar num cidadão melhor do reino. Porque quando você for um bom cidadão do reino, automaticamente você é um bom cidadão na terra. Isso é certeira. Se você for um bom cidadão do reino, automaticamente você é uma boa cidadã na sua casa. Bom, eu quero falar sobre Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 e 18. Por que eu quero falar sobre esse texto? Vou ler ele e depois eu quero falar sobre esse texto. Eclesiastes 7, 16 e 18. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja louco, porque morreria fora do tempo. Bom é que tenhas isto e também aquilo. Não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Eu vou ler mais esse aqui. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Vamos ler mais um também. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Irmãs, eu quero ler esse versículo, especialmente o 16. Não seja demasiadamente justo, porque destruiria-te a ti mesmo. Eu sei que muitos devocionais são pesados, né? Sacode a gente, mexe a gente em cada coisa que você fala, meu Deus, nunca pensei nisso, estava tudo tão quietinho. Eu sei que ao mesmo tempo os devocionais trazem uma vontade de servir a Deus, né? O devocional fala, nossa, eu preciso melhorar. Eu sei que também às vezes, junto com a vontade de melhorar, vem uma opressão, porque Satanás não é bobo, então ele traz uma opressão,
você não vai conseguir, olha como você erra muito, olha como você já errou muito, e você não vai conseguir nunca, né? Então ele traz aquela opressão, gera uma tristeza, uma angústia, e a pessoa, ao invés dela receber a palavra de Deus e sair dali fortalecida, às vezes ela se sente oprimida, e às vezes ela pode até desistir. Ai, eu não vou conseguir nunca ser uma boa cidadã do reino, nunca vou conseguir ser uma serva fiel, nunca vou conseguir ser uma mulher usada. Então, irmãs, eu quero dizer para vocês o seguinte: em momento nenhum, a palavra de Deus vem para trazer essa opressão na nossa vida. Ela vem para trazer luz. O que eu disse para vocês ontem? Que lá, 8 anos atrás, Deus começou a me ensinar algo que eu devia fazer. Coisas que eu nunca tinha parado para pensar, para analisar, né? Então, quando que eu fui conseguir fazer? Nos últimos 4 anos, 4 anos depois. Deus, irmãos, ele é um Deus de paciência, longanimidade, ele sabe as suas limitações, tá? Ele sabe as suas dificuldades. E eu quero falar algo para você, não seja uma pessoa legalista. Eu deixei até uma frase. Não seja uma pessoa legalista. O que é uma pessoa legalista? É uma pessoa que, então agora eu vou fazer tudo certinho, porque aí Deus vai me amar, eu vou receber vitórias. Deus não funciona assim. Deus funciona com o seu coração. Então, quando essas mensagens vêm, essas mensagens duras muitas vezes, que mexe com a gente, né? Porque aqui está trabalhando em áreas de cidadania, de coisas do dia a dia que nós precisamos consertar, que nós precisamos nos educar, que nós precisamos nos reposicionar. Então, irmãs, não se sinta culpada. Não se sinta culpada. Quando você receber uma palavra de Deus, você tem que receber luz para mudança de vida, não culpa. Palavra que traz culpa, né? Se você está sentindo culpa, não é a questão da palavra, é o inimigo que está usando ao contrário, porque ele não quer que você rompa. Então, o que ele vai fazer? Opa, tá chegando luz na vida dela. Eu vou trazer culpa. Porque aí a culpa traz desânimo e ela não faz o que precisa ser feito. Então, quando sentiu culpa, você rejeita. Porque Deus, ele te ama, independente de como você está. O que ele está trazendo é luz para que você transforme a sua vida. Então, eu quero dizer essa palavra, não seja legalista. Não seja demasiadamente justo. O que significa isso, irmãs? Você tem que ser justo, você tem que fazer a coisa certa. Mas os legalistas, existe uma turma que ouve os devocionais, que ouve a palavra, isso é em qualquer lugar, irmãs. Não estou falando para ninguém específico, eu estou falando do que Deus colocou no meu coração para falar. Que você ouve a palavra, você quer ser santo e irrepreensível e quer começar a resolver tudo. Só que aí entra aquela coisa que eu já falei várias vezes. Você quer levantar destruindo. Você quer ver um exemplo que eu aconselho muitas mulheres? Não é uma, não é duas, não é três, é muitas. Mulheres que não estão casadas, por exemplo. Elas não estão casadas, elas estão amigadas e elas começam a querer se posicionar com o Senhor. Você sabe o que passa muito na cabeça de muitas? Eu vou deixar esse homem. Eu vou deixar esse homem porque eu não sou casada. Então vai ficar tudo mais fácil para eu seguir a Deus. Mas será se é essa a vontade de Deus, irmãs? Porque eu vou ser sincera com vocês sem religiosidade. Vou usar uma frase que minha mãe usou. Juntado com fé, casado é. Né? Não estou dizendo que tem que amigar de maneira nenhuma. Se você é uma moça, se você tem oportunidade de fazer tudo certo, para que você vai fazer? Mas já que está, por que também você vai sair destruindo? Não é verdade? Então, isso é legalismo. Não, como vou destruir isso tudo aqui, começa tudo de novo. A não ser que Deus, né? A não ser que seja uma situação específica. Você tem que saber o que é, mas não por legalismo. Não por pressão, por opressão. Porque às vezes tem pessoas que moram com a outra, irmãs. 8, 10, 15. Tem filho, já está quase tendo neto. E aí você quer destruir tudo? O nosso Deus não pode trazer um casamento nisso aí? Você acha que não? Ai, mas eu estou em pecado, irmã. Filha, já casou faz tempo, só falta papel e a igreja. Mas o seu casamento já foi consumado, filha. No mundo espiritual já está consumado há muito tempo. Você falta arreglar, né? Arregrar as coisas. Então eu quis dar esse exemplo do casamento porque é algo que eu vejo, isso não é de hoje, não. Há muito tempo. Muito tempo.
que Deus vem me mostrando isso e eu tenho que aconselhar mulheres quando acontece isso. Então, irmãs, não vamos ser legalistas. Não vamos ser legalistas. Da gente achar que a gente fazendo tudo extremamente certo, nós vamos ser aceitos, nós vamos ser usados, nós vamos ser... Seja você, senão a gente cria uma capa. A gente cria a capa dos fariseus, dos hipócritas. Porque os fariseus, quem eram os fariseus? Pessoas que queriam seguir tudo à risca, mas eles não davam conta, aí eles cobravam dos outros. Porque gente legalista é assim, ele não faz 100%, mas ele cobra do outro, entendeu? Gente legalista talvez morou junto tanto tempo, casou, mas quando vai aconselhar o outro não tem misericórdia. Não, irmão, você tem que deixar, você tem que buscar santidade e blá blá. Aí você olha o passado da pessoa e fala, fazer igual a Rebeca, né? Então assim, seja legalista não, seja fariseu não. Nós estamos aqui, irmãs, todas buscando consertar o que Deus quer. É pouco a pouco. Não vai voando na lua pensando que é queijo. É pouco a pouco. O que Deus quer de mim? Né? Vamos fazendo aquilo que está, como diz Eclesiastes, uma palavra que eu falei para vocês, tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme a sua força. Tem pessoas, irmãs, que Deus vai cobrar mais, tem pessoas que Deus vai cobrar menos. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Tem coisa que talvez você pode fazer, tem coisa que eu não posso, dependendo do nível do chamado, você entendeu? Então, assim, vamos na liberdade que o Senhor nos dá, sem entrar na libertinagem, sem entrar também no... então tá bom, então Deus aceita tudo, tá tudo bem. Não, Deus está te chamando, Ele está te esperando, né? O que vai fazer você ter força para transformar a sua vida é a sala do banquete. É você aprender a sentar ali na sala do banquete e ter uma experiência com Deus todos os dias. Comer da palavra dele. É a palavra dele que vai te revelando. Eu não acabei de contar aqui para vocês, irmãs, né? Que eu conheço o Senhor há tanto tempo, eu leio a Bíblia há tanto tempo, eu cantei essa canção há tanto tempo. Somente esse ano eu fui entender a profundidade do que é uma bandeira, do que realmente é essa bandeira que Deus está falando do reino. Então Deus, Ele nos dá tempo, Ele entende o seu tempo. Então eu precisava deixar esse versículo aqui, porque essa caminhada de oração 5, ela está muito séria, ela está muito forte, e Deus tem trazido mulheres assim incríveis, mulheres dispostas, mulheres que eu nunca pensei em conhecer, mulheres que estão assim no mesmo espírito. De vez em quando elas me trazem uns testemunhos que eu falo, uau, tudo alinhado, né? Então assim, não seja demasiadamente justo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui de demasiadamente justo, por exemplo. Vamos supor que chega um bandido na casa de alguém e fala, me entregue seus filhos. Onde seus filhos estão? Né? Vamos supor que os filhos estão escondidos. Ela vai entregar, irmãs? Não, eu tenho que ser honesta, eu não posso falar mentira, eu tenho que fazer o que é justo, né, Senhor? Ela vai entregar? Isso é lógico? Isso é bíblico? Claro que não. Então, assim, é isso que essa palavra está dizendo. Não seja demasiadamente justo, exagerado, querer ser o santarrão, né? Querer sair fazendo a justiça, achar que é o justiceiro do mundo. Caminha no que Deus tem para você, tá bom? Eu precisava falar isso, que o Senhor fale conosco, nos dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Escute a canção, cante a canção. Se você, no Brasil, irmãs, é tão gostoso, a gente pode orar do lado de fora, né? Eu, quando eu vou no Brasil, todo ano, quando eu tô aí, primeira coisa que eu faço quando eu estou na casa da minha mãe, a casa da minha mãe, ela é bem no meiozinho, assim, do lote, ela dá para dar aquela volta toda na casa, eu vou ali e ore em volta da casa toda e abençoo o portão, e sempre declaro que a bandeira do Senhor está ali. Então, unge a sua casa, ore pela sua casa, ore na porta da sua rua. Para quê? Para você. Para você. Não vai sair aí na porta para orar para os vizinhos. Porque aquele vizinho bebe, aquele vizinho usa droga, aquele vizinho prostitui. Foca em você. Quando a sua luz brilhar, irmãs, tudo ajuda esse pessoal, tudo aí. Né? Não vai na distração de orar para o povo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, abençoe o lugar que você está, finque a bandeira e que o Senhor é conosco. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.